Bondoso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós curvamos mais uma vez nossas frontes na Sua presença. Rendemos graças a Ti, Senhor, damos honras e glórias ao Teu santo nome, por Tua bondade, por Tua misericórdia sobre nós. Reconhecemos que não somos merecedores, mas a Sua graça é soberana. E a Sua graça tem estado conosco, Pai, no nosso dia a dia. De maneira que podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora, bom Pai, visto que estamos congregados novamente neste lugarzinho simples, humilde, e temos vindo para esse culto memorial, quando lembramos a morte do Senhor, o sacrifício, o preço tão alto que o Senhor pagou para perdoar os nossos pecados, livrando-nos assim da condenação do inferno. Sê conosco, Pai, nesta tarde. Queremos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que Sua palavra venha para ajudar a nossa fé, pois nós reconhecemos que temos necessidades, ó Pai, de um levantamento de fé, pois o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não é um Deus histórico, um Deus que foi grandioso apenas lá no passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o Senhor fez no passado, o Senhor faz também agora no presente. Então ajude-nos, Senhor. Ajuda-nos em nossas necessidades. Nós o pedimos e desde já, Pai, somos muito gratos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, quem quiser ler conosco. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Que Deus possa honrar o seu esforço e dar-lhes uma bênção especial. Eu confesso que iria falar sobre Malaquias 4, versos 5 e 6, e também sobre São Mateus, capítulo 17, versículos 11 e 12, e incluir juntamente Apocalipse capítulo 10, mostrando, não é, pela Bíblia, pela veracidade da palavra de Deus, que verdadeiramente Deus nos enviou um profeta. Mas vamos deixar isso para a próxima escola. Domingo próximo, aqueles que puderem vir, venham. E aqueles que não puderem vir, ouçam lá de suas casas, não é? Nós vamos falar sobre este tema, sobre este assunto, porque estou vendo que temos necessidade disto, não é? 1 Coríntios, capítulo 10, começando com o primeiro versículo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Meu Deus, não faltava nada, né? Tudo vinha de graça, caindo diretamente do céu. Era simplesmente, acho que não tinha nem que mastigar, né? Era colocar na boca e como tomar sorvete, não é? Solver aquilo e engolir, tranquilo. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, aquele, pois, que cuida estar firme, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Depois você continua lendo o restante deste capítulo 10. Paulo fala sobre a idolatria e os cultos de demônios. Senhor, obrigado pelo privilégio em poder abrir este livro, a Bíblia Sagrada, e ler esta porção dela diante da congregação. E sabemos que somente em ler a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor repousa sobre o povo, repousa sobre aqueles que vieram para buscar uma bênção do Senhor. Que assim seja, ó Pai, com cada um de nós. E agora fale conosco. Nós o pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Nós sabemos que Israel é o povo de Deus, um povo escolhido pelo o Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Criador. E o nosso Deus, Ele escreve certo por linhas que muitas vezes para nós parece torta. Porém, está tudo certo com Ele. E tudo vai contribuir para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Agora o profeta nos diz: muito bom exemplo Israel nos deu. Muito bom exemplo Israel nos deu. Eles estavam escravizados lá no Egito, cumprindo sim os propósitos do Senhor, que havia dito para Abraão que sua descendência seria escrava em uma terra estranha por 400 anos, mas que ele os tiraria de lá através de uma mão forte e poderosa. Muito bem, então eles eram escravos, amassadores de barro,
Mas no tempo certo, então Deus enviou para eles um profeta. Um profeta vindicado desde o seu nascimento. Vindicado nas Escrituras desde o seu nascimento. E eles ouviram aquele profeta. Quando o profeta falou-lhes de uma terra, de um lugar melhor, de uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel, eles creram e seguiram aquele profeta. E Deus vindicou o seu profeta Moisés diante do povo de Israel, mostrando que verdadeiramente Deus estava com ele. Moisés falava e Deus confirmava as palavras de Moisés. Moisés até então, ou assim sendo, ele era a boca de Deus. Então nós vemos Moisés desferiu aquelas 10 pragas sobre o Egito, e o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, porque ele queria ser glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, nos seus exércitos e assim por diante. Então, finalmente, Faraó deixou o povo sair. A última praga que caiu sobre o Egito foi a praga da mortandade. A morte dos primogênitos, desde o rei até os primogênitos dos animais. Que praga, que castigo, né? Que coisa terrível. Porém, da casa de Israel não morreu nenhum deles, porque eles tinham crido no profeta Moisés. Eles haviam obedecido toda a orientação que o profeta Moisés lhes havia dado. Cada um de vocês guarde um cordeiro até o 14º dia, e no 14º dia, o terceiro dia, não estou bem lembrado, o matareis à tarde, veja bem, e o sacrificareis à tarde, e aplicareis o sangue nos umbrais da porta, porque disse Deus: na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E ordenou que eles deveriam comer a carne assada no fogo, com ervas amargosas, e que não era para comer nada cru. Muito bem, tudo aquilo eles fizeram. Então o profeta está mostrando para nós, muito bom exemplo Israel deu, Israel nos deu, de quando Deus o chamou a sair. Agora, amados, conosco, a igreja amada do Senhor, a igreja escolhida do Senhor, nós começamos bem. Começamos crendo no profeta, obedecendo tudo o que ele tem nos ensinado. Mas aí, no decorrer dos tempos, né, como o vosso pastor sempre diz, que a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas. E com o decorrer do tempo, fomos acostumando com tudo, e quando se acostuma, se acomoda, cruza os braços, não é isso? E temos chegado na posição em que nós nos encontramos. Esta é a verdade. Então o profeta está dizendo, muito bom exemplo nos deu de quando Deus chamou a sair. Israel teve um êxodo, saiu do meio das pessoas do mundo, tornou-se uma nação separada em Deus. Uma nação separada em Deus, um povo peculiar. Que privilégio! Eles andaram sob as sombras do lugar de misericórdia.
Eles viveram e andaram pela grande coluna de fogo, e Deus os trouxe do Egito para a terra que ele tinha prometido. Amém. Agora o profeta William Marion Branham diz assim: Deus não tratou com Israel pela maneira, pela forma como eles começaram, porque eles começaram bem. Mas quando chegou o tempo de prova, veja bem, aí eles começaram a murmurar, falar contra o profeta Moisés, e assim sendo, falando contra o próprio Deus. E finalmente, dos 2 milhões que saíram do Egito, apenas 2 deles tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. É isso verdade? Josué e Calebe. Então o profeta continua mostrando para nós: eles andaram sobre as sombras do lugar de misericórdia, eles viveram e andaram pela grande coluna de fogo. Que privilégio, não é? Deus os trouxe do Egito para a terra prometida, para a terra em que ele tinha prometido a Abraão. Então o profeta continua dizendo que neste êxodo, nessa saída do Egito, Deus lhes havia dado um líder espiritual, um líder que era Moisés, um grande profeta ungido, um grande homem, e ele era um homem pio, ele nasceu um homem pio. Deus o chamou de sua mãe, mesmo antes daquele tempo. Deus ordenou-lhe, antes da fundação do mundo, para ser um líder para aquela geração e para trazer este êxodo para o povo de Deus. Deus tem dado também para nós, para a igreja, um líder. E esse líder não é um homem em particular. O profeta chega a dizer que um homem não tem direito de dominar sobre outro. O líder que Deus tem dado para nós, para a igreja, é o Espírito Santo. Amém? Ele é o único líder que Deus ordenou para esta igreja, e principalmente para a sua noiva, eleita, escolhida. Esse líder é o Espírito Santo, o qual tem a preeminência, o direito de viver em nós. Não de viver conosco, mas de viver em nós. Precisamos dar lugar a Ele. Precisamos dar preeminência a Ele. Jamais deveremos virar nossas costas para Ele. Jamais deveremos dar para Ele o segundo lugar. Porque Ele é Senhor. E Senhor é aquele que governa, é aquele que lidera. O Senhor é aquele que ordena, aquele que manda. Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor. Amém. Porta nas portas, o profeta disse que muita gente dá boas-vindas a Ele, não é? Até a entrada da primeira porta. O senhor é bem-vindo aqui na minha casa. Entre, sente-se nesse sofá. Vou preparar alguma coisinha aí, quem sabe um chá, né? Um cafezinho. E me dá licença que eu vou lá no fogão preparar. Mas o senhor não vem atrás de mim não, viu? O senhor não vem aqui abrir minha geladeira, de maneira nenhuma. Nos meus particulares. Muito menos entrar na minha despensa. Muito menos entrar no meu quarto.
dar boas-vindas a ele até a primeira porta só, mas há outras portas dentro daquela porta. Mas ele não tem preeminência ali. O Senhor não tem preeminência na minha vida particular. Ora, ele quer ser Senhor de tudo. E ele deve ser Senhor de tudo. E se queremos chegar ao céu um dia, se desejamos ser arrebatados, nós temos que ter ele como nosso Senhor. Um pouquinho mais adiante, nesta mensagem, sempre presente a água da rocha. Vamos aqui no... Eu li o parágrafo 61 para quem está anotando, e agora vamos aqui no 105. Onde o irmão Brana disse, mostrando as escrituras que acabamos de ler, aquela rocha seguiu Israel. Onde quer que eles fossem daquele dia em diante, a rocha ia com eles e as águas os seguiam. Porque aquela rocha era Cristo. Amém? Quando o povo estava perecendo com sede, deserto é um lugar sem vida, é um lugar abrasador. E eles andaram de valados em valados. Esse valado quer dizer lugares baixos, aonde poderia ter água mais facilmente. Andaram de valado em valados, não encontraram água em lugar nenhum. Andaram de oásis em oásis, não encontraram água. E o povo estava perecendo. Então Deus chamou a Moisés, disse, chama Arão, chama os anciãos, e você vai até aquela rocha. E eu estarei lá, e você fala a rocha, não é fere a rocha, não, você fale a rocha, e a rocha dará água. Moisés era um homem, ele não era um anjo celestial, ele era um homem de carne, e quem sabe ele estava nervoso, 2 milhões de pessoas atarentando a sua cabeça dia e noite. Chamou o povo e disse, eu vou mostrar para vocês que essa rocha vai jorrar água, e feriu a rocha 2 vezes. E a rocha, o lugar mais seco do deserto, jorrou água para 2 milhões de pessoas, mulheres, homens, crianças, todos beberam, aqueles animais, todos beberam, e dá uma impressão que eles continuaram a jornada e a rocha ficou lá, né? Jorrando água. Tal como a nossa menina lá, irmão Anderson. Paramos lá e enchemos nossos garrafões. E aí quando a gente vai embora, não fecha a torneira não, a água fica jorrando lá. Tchau, menina, até a próxima vez, se Deus quiser. Quando a gente volta outra vez, dali a 15 dias, a água está jorrando. Mas ali foi diferente. Aquela rocha era Cristo, e aquela rocha seguia Israel, aquela rocha jorrando água os seguia. O profeta diz, daquele dia em diante, a rocha ia com eles, as águas os seguiam. Que belo tipo, e uma bela segurança, e uma âncora para o crente hoje. Para o crente do Novo Testamento, que tem aquelas coisas como figura, porque Deus é o mesmo. Que segurança, não é isso? Que âncora é para mim e é para você. Amém. Meu Deus. Que belo tipo, uma bela segurança, uma âncora para o crente hoje que sabe, que crê, que aquela rocha que uma vez foi ferida, lá no Calvário, aquela água que certa vez jorrou do Calvário, vai conosco aonde quer que nós estejamos. Amém. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do mundo.
E não importa o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua palavra, Ele a cumprirá. Porque Ele é Deus e não pode negar-se a si mesmo. Meu Deus! Então, que segurança isso traz para mim, isso traz para você. Quando cremos, não é, que essa rocha ferida vai conosco. Aonde quer que nós estejamos, o profeta exclama dizendo, ó, que coisa! Não volta a um certo lugar e diz, bem, nós tivemos água anteontem lá, e hoje não temos água? Nós temos água hoje, bem aqui, amém? Porque aquela rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Vejam, aquela rocha seguia Israel, eles jamais seguiam a rocha. Não é o homem quem busca Deus, é Deus quem busca o homem. Quantas vezes, amados irmãos, nós agimos como se fôssemos incrédulos. Não somos incrédulos, mas muitas vezes nós agimos, nossas ações mostram para nós que nós agimos como incrédulos. Pensamos que Deus está tão longe, pensando que Deus nos abandonou, pensando que por que isso aconteceu, o porquê disto, o porquê daquilo. Não, Deus está sempre presente. Deus está presente. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Pode uma mãe esquecer do seu pequeno que amamenta, mas Deus jamais esquece do seu povo. Meu Deus! Aquela rocha seguia Israel, eles jamais seguiram a rocha, porém a rocha os seguia. Amém? Israel seguiu sua jornada. Eles não tinham senão uma coisa a fazer, que era continuar no curso, em linha reta, bem continuamente para a terra prometida, e a rocha e a água os seguia. Amém. Agora, vou ler mais um parágrafo aqui. Aquela rocha era Cristo. Ele é a rocha das eras. Então o profeta mostra para nós que Deus tomou os julgamentos do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu lá na cruz no Calvário. Deus não estava zangado, como nós dizemos. Deus não estava ferindo o seu filho porque ele havia feito alguma coisa má. Deus estava ferindo o seu filho Jesus ali na cruz do Calvário, porque os meus pecados, nossos pecados estavam sobre ele. E o pecado tem que sofrer uma punição, porque é a lei de Deus. Por isso a Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher, com certeza. Então Deus tomou o julgamento do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Ele pergunta, vocês observaram que havia uma fenda na rocha desde então? Aquele soldado romano furou um lado de Cristo, veja bem, com sua lança, dali saiu água e sangue. O profeta de Deus vem e diz, dali saiu a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não foi tirada de um credo, de uma denominação, ela foi tirada do lado de dentro de Cristo, através do sangue que foi derramado. Vocês observaram, havia uma fenda na rocha desde então. A rocha tinha uma fenda nela. Aquela rocha que Moisés feriu, ficou uma fenda nela. E Cristo tinha uma chaga
quando ele foi ferido, Isaías 53 diz que ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Já fomos sarados. É simplesmente ir aonde a água da vida está jorrando e beber, até saciar, até satisfazer a nossa sede. Ele tem todas as bênçãos preparadas de antemão para cada um de nós. A rocha tinha uma fenda nela. Cristo tinha uma chaga quando ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e com suas pisaduras fomos sarados. E daquela vida vieram águas de vida que nós tanto precisamos hoje. Amém. Agora, a fim de obtermos esta vida, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. A fim de obtermos esta vida, vida eterna, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. O que é a igreja? É aquele grande templo feito de tijolo, cal, cimento e mais alguma coisa? E depois é toda enfeitada, não é? Uma torre bem alta. É aquilo que é a igreja? Ou é este salãozinho aqui onde nós congregamos, que é a igreja? A igreja é você. A igreja somos nós. Esse Cristo vai conosco, nós somos a sua igreja. Amém. A fim de obtermos esta vida, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. Aleluia. Oh, se pudéssemos ancorar nossos pensamentos ali pelos próximos 10 minutos. Cristo não deixa a igreja. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. É o povo que deixa Cristo, não Cristo deixando o povo. O povo o deixa pela sua incredulidade. Eles deixam Cristo, não Cristo deixando o povo. Esta é a verdade. Façamos um inventário, façamos um exame introspectivo na nossa vida. Estamos nós enamorados dele? Isso quer dizer, estamos nós amando? E às vezes, quando a moça não gosta muito do rapaz, é o rapaz que está afim dela, né? Meu Deus. E aí ele fica atrás, né? Como dizem, ele fica dando em cima. E às vezes o pastor aqui falou uma vez que a moça estava correndo do rapaz, e ela olhava para trás para ver se ele tinha desanimado de persegui-la, e olhava para trás, o rapaz falava, está vendo, está olhando para mim. Esticava o passo. A moça estava correndo dele. Será que nós estamos enamorados mesmo de Cristo? Será que nós estamos dando a Ele tudo que somos, tudo que temos? Corpo, alma, espírito? Será que nós estamos deixando tudo sob o controle dEle? Faça um inventário. Faça um exame introspectivo na sua vida e veja, porque é a hora do casamento. É hora do casamento, é hora de irmos ao lar. Vamos concluir com isto aqui. O mesmo Deus vai com sua igreja nesta manhã.
Ele estava pregando de manhã numa escola dominical. O mesmo Deus vai com esta igreja nesta manhã, poderíamos dizer nesta tarde. Vamos beber desta fonte além. Onde pisar, ali é onde Deus estará exatamente contigo, para dar-te água, para dar-lhe vida. Eu estarei sempre contigo até o fim da era. Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. As leis de Deus. Aí agora vem uma pergunta. Você diz, irmão Brana, por que é que nós não fazemos coisas quando devemos fazer? Que pergunta é essa? Por que é que nós não fazemos coisas? Que coisas? Quando deveríamos fazer? Continuamos lendo e nós vamos ver o que é. Como é que nossos dons e coisas na igreja não vêm para a sua cor, onde deveria estar? Será que Deus nos abandonou? Será que Cristo nos abandonou? O profeta responde dizendo: o povo, no tempo de prova, afastou-se, como fez Israel. Eles achavam que Deus os tinha deixado. O povo no tempo de prova. Vamos lembrar, meus amados, nós estamos aqui neste mundo, vivendo esta vida terrena, é para sermos provados, é para sermos testados. Aqui é um lugar de provas, é um lugar de teste. Deus quer provar a nossa fé. Deus provou a fé dos cristãos do passado. Ele provou a fé de Abraão por 25 anos. E quanto mais o tempo passava, parecia que as coisas ficavam mais difíceis para ser cumprida. Mas Abraão não titubeou na fé. Ele caminhou dando glória a Deus. Aleluia. Deus prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz que ele estava certíssimo que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Abraão, em esperança, ele creu contra a própria esperança. Ele não olhava para a sua idade, 100 anos. Ele não olhava para a idade de sua esposa Sara, 90 anos. Apesar de ser estéril desde jovem, ele olhava para a promessa. Deus é Deus. Amém. Aí o profeta vem e diz assim, quer flutuamos ou afundamos, quer morremos ou vivemos, é Cristo. É Cristo, é Deus, sem Ele somos nada. Não é isso verdade? Então, o povo no tempo de prova, meu Deus, pensaram que eles se apostataram. Deixa eu ler aqui. Eles achavam que Deus os tinha deixado. Mas lembre-se, a rocha jamais deixou Israel. Israel foi quem deixou a rocha. Eles esqueceram a rocha, mesmo estando com eles o tempo todo. Ela estava bem ali. Ela ia exatamente com eles para o fim da estrada. Ela os seguia. Amém. Ela não estava fora do alcance de falar. Ela não estava fora do alcance de ouvir. Ela não estava fora do alcance de vista. E nem é Cristo com a igreja hoje. Ele não está fora do alcance de falar. Alguns de vocês têm se apostatado e feito o que é errado, e vocês perderam aquela alegria, e a sua água deixou de fluir. Mas Ele ainda está à distância de falar com você. Ele te segue, Ele conhece cada movimento que você faz, e tudo que você faz,
Ele está desejando te ouvir, chamá-lo de volta. Amém. Que Deus nos ajude. Vamos parar aqui. Não vamos entrar no outro ponto, porque aí eu tomarei outro tanto de tempo para vos falar. Mas venha no próximo domingo, Deus permitindo. Grande Deus, aqui estamos nós na sua presença, um povo grato ao Senhor, um povo que ama ao Senhor, um povo que anela, que deseja ser cristãos melhores. Porém, ó Pai, esse véu de carne, como nos diz o nosso profeta, esse véu de carne no qual nós habitamos é que nos impede de sermos cristãos melhores. Então ajude-nos crucificá-lo, colocar este véu de carne no altar do Senhor, não dar água para esta carne, não dar alimento para ela, deixar esta carne, que é o cão negro, amarrado num toco, e ele vai esmagrecer, ele vai perder a força, e assim sendo, nós seremos vencedores. Tira de nós, ó Pai, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Ajude-nos, pois nós sem ti nada podemos fazer. Em tudo nós necessitamos do Senhor. Eu oro por esta amada igreja, Pai. Eu sei, o tempo é tardio, os dias são tardios, porém é hora de um cansaço físico. E por que não dizer até mesmo um cansaço espiritual? Mas retorne a dar, ó Pai, a alegria da tua salvação. Ajude-nos a voltarmos a esta fonte de vida e beber desta água de vida, Senhor. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso derredor, queremos nos manter com a cabeça levantada, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, Pai. Dá-nos a saúde para o corpo físico, como também para a alma, para o espírito. Precisamos de um levantamento de fé. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, amém.